Olá, queridos alunos do seminário, sejam bem-vindos para a nossa aula de Prática de Domínio Doutrinário 3. Hoje nós vamos conhecer as escrituras de domínio doutrinário de Doutrina e Convênios e também compreender melhor sobre a importância das aulas de domínio doutrinário. Vem comigo! As aulas de domínio doutrinário ajudam você a edificar o seu alicerce em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Ao memorizar as Escrituras e aprender a aplicá-las na sua vida, você estará melhor preparado para os desafios da sua vida e também para desviar das flechas do inimigo. Vamos ver então quais são as Escrituras de domínio doutrinário do livro de Doutrina e Convênios. Joseph Smith, História 1, de 15 a 20. Joseph Smith viu dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição. Doutrina e Convênios 1:30, a única igreja verdadeira e viva. Doutrina e Convênios 1:37 e 38, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Doutrina e Convênios 6:36, buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Doutrina e Convênios 8, 2 a 3. Eu te falarei em tua mente, em teu coração, pelo Espírito Santo. Doutrina e Convênios 13, 1. O sacerdócio arônico possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo. Doutrina e Convênios 18, 10 a 11. O valor das almas é grande à vista de Deus. Doutrina e Convênios 18, 15 e 16. Quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Doutrina e Convênios 19, 16 a 19. Eu, Jesus Cristo, sofri essas coisas por todos. Doutrina e Convênios 21, 4 a 6. As palavras dos profetas recebereis como de minha própria boca. Doutrina e Convênios 29, 10 e 11. Revelar-me-ei do céu com poder e grande glória, e em retidão habitarei com os homens na terra por 1000 anos. Doutrina e Convênios 49, 15 a 17. O casamento foi instituído por Deus. Doutrina e Convênios 58, 42 e 43. Aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado. Doutrina e Convênios 64, 9 a 11. Mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Doutrina e Convênios 76, 22 a 24. Por meio de Jesus Cristo, os mundos são e foram criados. Doutrina e Convênios 82, 10. E eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Doutrina e Convênios 84, 20 a 22. Em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Doutrina e Convênios 88, 118. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Doutrina e Convênios 89, 18 a 21. As bênçãos da palavra de sabedoria. Doutrina e Convênios 107, 8. O sacerdócio de Melquisedeque tem poder e autoridade para administrar em assuntos espirituais. Doutrina e Convênios 121, 36 e do 41 ao 42. Os direitos do sacerdócio não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Doutrina e Convênios 130, 22 a 23. O Pai tem um corpo de carne e ossos, o Filho também, mas o Espírito Santo é um personagem de espírito. Doutrina e Convênios 131, de 1 a 4. O novo e eterno convênio do casamento. Doutrina e Convênios 135, 3. Joseph Smith trouxe à luz o livro de Mórmon, que traduziu pelo dom e poder de Deus. E vamos à nossa primeira pergunta. Escolha uma dessas escrituras para memorizar durante a próxima semana. Qual escritura você escolheu e por quê? Hoje eu escolhi uma dessas escrituras para que possamos trabalhar com ela nesta aula, mas você pode escolher outras escrituras para memorizar e para aplicar na sua vida. Como nós tivemos a conferência geral no último final de semana, então eu escolhi Doutrina e Convênios 21, de 4 a 6. Vamos ler. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir,
à medida que ele os receber, andando em toda a santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas, e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Vamos repetir mais uma vez. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda a santidade diante de mim, pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé, porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas, e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Vamos tentar memorizar essas escrituras de uma outra maneira agora. Vamos trocar palavras por figuras. Complete onde tem figura. Portanto, vós, ou seja, dareis a todas as e mandamentos que ele vos, à medida que ele os receber, em toda a santidade perante mim. Vamos falar agora a frase completa? Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda a santidade perante mim. Continuando, pois suas recebereis como de minha própria, com toda e fé. Vamos completar agora. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Porque assim fazendo as não prevalecerão contra vós, sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das e fará tremerem os para o vosso bem e para a glória de seu nome. Vamos completar. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Vamos ler mais uma vez a escritura completa. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda a santidade diante de mim, pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda a paciência e fé, porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas, e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Agora, vamos aprender a aplicar os princípios dessas escrituras em uma situação prática. Imagine que antes do início da aula dos jovens de domingo, sua amiga Noeli se senta do seu lado. Ela olha para o quadro e se sente chateada com o que ela lê. Vamos ver o que ela leu. Noeli comenta com você que recentemente leu nas redes sociais sobre algumas pessoas que estavam frustradas com o profeta. Ela começou a se perguntar por que o profeta não está mais tão atento às necessidades das pessoas ou por que não responde às sugestões que as pessoas fazem. Vamos à nossa segunda pergunta. Como você pode utilizar a escritura de Doutrina e Convênios 21, 4 a 6 para ajudar a sua amiga Noeli, que está em dúvidas sobre seguir ou não o profeta? Vamos ver os princípios aprendidos em Doutrina e Convênios 21, 4 a 6. As palavras dos profetas são as palavras do Senhor.
Ao recebermos as palavras e mandamentos dos profetas e vivermos em santidade, paciência e fé, estaremos protegidos das investidas do inimigo e seremos abençoados pelo Senhor. Além de ensinar a sua amiga sobre os princípios ensinados nessa escritura, você também pode encontrar outras escrituras que falem sobre esse assunto, como, por exemplo, essa que vamos ler a seguir. Doutrina e Convênios 1, 36 a 37. Examinai estes mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. E o que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Você também pode mostrar para sua amiga um vídeo sobre este assunto. Vamos ver o vídeo a seguir, que pode ajudá-la a compreender melhor a importância de seguir o profeta vivo. Noé. Deus diz a ele que construa uma arca antes que chova. Ele constrói e sua família é salva. Moisés. Deus dá a ele os 10 mandamentos e ele os ensina ao povo. Aqueles que seguem os mandamentos são abençoados. Noé, Moisés e outros profetas da Bíblia foram chamados por Deus para falar em nome dele. Quando eles falavam, era como se o próprio Deus falasse. Mas o que é um profeta? O que a palavra significa? A palavra profeta é muito antiga, vem do grego e significa aquele que proclama. Ao longo da história, Deus sempre chamou profetas para falar em seu nome. Ele escolheu jovens e velhos, instruídos e com pouca instrução, alguns com uma personalidade forte e outros muito humildes. Eles entenderam e cumpriram seu chamado de ser representantes de Deus na Terra, alguns com resultados expressivos. E isso nos leva aos profetas mórmons. Os mórmons, mais precisamente, os santos dos últimos dias, acreditam nos mesmos profetas da Bíblia Sagrada, Noé, Moisés e todos os outros. Mas os santos dos últimos dias têm escrituras adicionais que consideram sagradas e inspiradas. É chamado o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Na verdade, Mórmon, cujo nome está no título, foi um profeta chamado por Deus para falar por ele para o povo do antigo continente americano. Mas e hoje? Deus tem profetas na Terra agora? Deus nos ama hoje tanto quanto amava seus filhos nos tempos antigos. Assim como aqueles que viveram há milhares de anos, recebemos orientação celestial por meio das Escrituras, do Espírito Santo e, sim, de profetas atuais. Deus tem um profeta na Terra hoje que fala em nome dele, e assim como os profetas na Bíblia e no livro de Mórmon, ele é uma testemunha de Jesus Cristo. Ele testifica da divindade do Salvador e ensina seu evangelho, recebe orientação de Deus para nosso benefício e, de vez em quando, chama seus filhos ao arrependimento. Ele interpreta a palavra de Deus e, às vezes, prediz acontecimentos para nos advertir ou nos preparar. Os profetas de nossa época têm dado conselhos inspirados de Deus sobre princípios vitais, como casamento, família, natureza de Deus e seu plano para nós, assim como questões sociais e assuntos práticos como educação, evitar dívidas e viver dentro do orçamento. Princípios que ajudam pessoas de todo o mundo a vencer desafios pessoais e encontrar paz. Quem são os profetas atuais santos dos últimos dias? Você já deve ter ouvido falar sobre Joseph Smith, que viveu no início do século XIX e traduziu o Livro de Mórmon pelo poder de Deus. Ou Brigham Young, ele recebeu orientação de Deus e guiou milhares de santos dos últimos dias pioneiros a oeste dos Estados Unidos. Daquele tempo até hoje, os profetas de Deus lideram e guiam seus filhos. A Igreja Mórmon, cujo nome correto é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a mesma igreja que Jesus organizou na Antiguidade, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Hoje em dia, quando os santos dos últimos dias usam o termo o profeta da igreja, eles se referem ao presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Além disso, os membros da igreja reconhecem seus 2 conselheiros, assim como os 12 apóstolos atuais, como profetas que também transmitem conselhos e orientação de Deus.
Isso significa que os profetas da igreja são perfeitos? Eles nunca cometem erros? De forma alguma, só existiu um homem perfeito, o Salvador Jesus Cristo. Os profetas, assim como nós, estão sujeitos a fraquezas humanas e tentações, mas seus conselhos e ensinamentos inspirados de Deus levam milhões a encontrar consolo e paz em um mundo turbulento. Deus ama a todos os seus filhos, do passado e do presente. Assim, ele possibilita que os profetas vivos, seus representantes, preguem as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Profetas, seu papel, sua função e seu propósito. Agora você já sabe. No documento de domínio doutrinário, nós encontramos algumas estratégias para como podemos ajudar alguém a adquirir conhecimento espiritual. Vamos ver? Ajudar outras pessoas a adquirir conhecimento espiritual. Quando outras pessoas nos fazem perguntas ou pesquisam a doutrina, as práticas ou a história da igreja, qual a melhor forma de ajudá-las em sua busca da verdade? Estas são algumas maneiras pelas quais podemos ajudá-las. Ouça com atenção e em espírito de oração. Ouça atentamente antes de responder, procurando esclarecer e compreender as verdadeiras perguntas que estão sendo feitas. Procure entender o verdadeiro intento das perguntas que as pessoas fazem, os sentimentos dessas pessoas e suas crenças. Ore pedindo orientação sobre a melhor maneira de ajudar aqueles que têm dúvidas. Ensine e testifique a respeito das verdades do Evangelho. Compartilhe ensinamentos práticos das Escrituras e dos profetas modernos, comentando sobre a diferença que fizeram em sua vida. Ajude aqueles com quem conversa a analisar e reformular as perguntas deles no contexto do Evangelho e do plano de salvação. Convide-os a agir com fé. Lembre-se de que o Senhor exige que busquemos conhecimento espiritual por nós mesmos. Devemos, portanto, convidar outras pessoas a agir com fé por meio da oração, da obediência aos mandamentos e do estudo diligente da Palavra de Deus, usando fontes divinamente atribuídas, especialmente o Livro de Mórmon. Se aplicável, incentive-as a se lembrarem de experiências que tiveram ao sentir o Espírito Santo e a se agarrarem com firmeza à verdade aprendida, até adquirirem mais conhecimento. Como você pode ajudar Noeli a agir com fé neste caso? Você pode, por exemplo, utilizar uma experiência pessoal para ajudá-la a reconhecer a importância de seguir o profeta atual, mesmo que ela ainda não tenha certeza. Isso é fé. Vamos debater outra situação prática, mas agora você é o protagonista da história. Imagine que você faz o seu melhor para viver o Evangelho e para defender as suas crenças perante outras pessoas. Em algumas ocasiões, você se recusou a participar de algumas atividades com seus amigos, porque não era apropriada e nem estava à altura dos seus padrões. Agora você vem notando que seus amigos estão te excluindo e estão falando coisas desagradáveis sobre você. Você então se sente desanimado e começa a questionar se vale mesmo a pena permanecer fiel aos padrões do Senhor. De acordo com o que você aprendeu durante esta aula, vamos ver como você consegue adquirir conhecimento espiritual para superar esse problema. E vamos à nossa terceira pergunta. Na situação descrita, quais histórias das Escrituras podem te ajudar a ter ânimo para continuar seguindo o caminho do Senhor? Como você pode olhar para esta situação com uma perspectiva eterna? De que forma pode continuar agindo com fé em Jesus Cristo? Querido jovem, ao final desta aula, eu espero que você possa estar se sentindo forte e corajoso para poder enfrentar os desafios que você vai ter ainda na sua vida. Lembre-se da escritura do ano, Doutrina e Convênios 6,36. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Busque a Cristo em cada pensamento. Não duvide, não tenha medo. Ele estará com você e vai te ajudar a ter paz, alegria e o sentimento de que está no caminho certo. Deixo essa aula com você, com o meu testemunho de que essas coisas são verdadeiras, de que o Pai Celestial abençoa, ajuda e apoia aqueles que o seguem,
aqueles que fazem convênios com Ele. E é esse testemunho que eu deixo e essa aula, com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.